A gente continua ao vivo aqui, direto de Brasília, repercutindo os assuntos que mexem com você, que são importantes neste meio de semana, falando ainda sobre o Supremo Tribunal Federal. Uma reunião entre o governo e o Congresso sobre o IOF, que encerrou sem um acordo. A Janaína Camelo, os nossos olhos lá no Supremo Tribunal Federal, especialista nesta cobertura, acompanhou a audiência. E qual é o resultado? Resolveram não resolver, Janaína? Bruno, resolveram não resolver. Exatamente, terminou sem acordo aí. Essa audiência tinha sido convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no Supremo, né, numa tentativa de encontrar uma solução, consenso ali entre Congresso e Palácio do Planalto, entre Legislativo e Executivo, diante de todo esse impasse sobre o tema do IOF. Mas não foi possível, né? Só lembrando, esse caso, ele foi judicializado lá no Supremo, tanto por partidos políticos como pelo próprio governo federal. E aí a decisão do ministro Moraes foi convocar essa audiência, ao mesmo tempo que ele suspendeu tanto os decretos de Lula aumentando as alíquotas do IOF, como a decisão do Congresso que derrubou os efeitos desses decretos, né? E o que aconteceu aí nessa audiência hoje? Ontem foi a portas fechadas, foi mediada ali pelo ministro Moraes, foi uma audiência bem rápida, inclusive, cada uma das partes ali, representantes do Congresso, representantes do governo federal, inclusive quem estava representando o governo foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, e também ali os advogados dos partidos políticos que tinham entrado ali com essas ações, no caso o PL e o PSOL. Cada um deu ali os seus argumentos na mesa, né? Falou mais ou menos por 10, 15 minutos, e logo depois dessas manifestações o ministro perguntou então se seriam possíveis concessões recíprocas que acabassem resultando numa conciliação. E aí, embora ali eles responderam, bom, embora seja muito importante esse diálogo, seja muito importante ali essa audiência, a gente prefere uma decisão judicial. Aguardar uma decisão judicial, ou seja, está nas mãos, o caso do IOF está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Bruno, agora logo depois dessa audiência, quem falou foi o ministro Fernando Haddad, viu? E ele disse o seguinte, que espera uma resposta em breve do IOF, do STF, com relação ao IOF. A gente vai ouvir agora um trechinho. Falou com os presidentes das duas casas, falou comigo pessoalmente, depois falou comigo por telefone. Ele está bem apropriado da situação, tirou todas as dúvidas a respeito, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico formal. E eu tenho a impressão que é uma decisão que sai rápido e muito convergente. Bruno, o impasse ainda, a divergência está com relação à tributação sobre as operações do chamado risco sacado. O risco sacado é um tipo de empréstimo que é concedido a empresários para pagamento de fornecedores, por exemplo. Então o ministro ele disse que a arrecadação ali que o governo esperava com o IOF neste ano de 2025, só com risco sacado, representa 10% ali do total que estava previsto de arrecadação, que era de 12 bilhões de reais, né? Ou seja, 1,2 bilhão de reais só com essas operações, com a tributação das operações ali do risco sacado. Agora é esperar, aguardar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo. Bruno e Márcia. Obrigada, Jana, pelas informações. Agora eu vou chamar o Diego Tavares para a conversa e eu quero começar já fazendo uma análise. A Jana acabou, Diego, de falar aí quanto que seria arrecadado com o aumento do IOF. Mas anteriormente a esse assunto, nós comentávamos sobre o aumento do número de deputados, sobre a proposta apresentada lá no Senado. E eu fiz uma breve pesquisa aqui para você fazer essa análise. Você sabe quanto, quem está em casa assistindo a gente, que custaria para os cofres públicos essa decisão de aumentar o número de deputados? 95 milhões de reais por ano, se passar de 513 para 531 o número de deputados. Nesse cálculo, entra aí 10 milhões de reais que iam ser usados para quitar os salários dos 18 novos deputados e 85 milhões de reais a serem gastos pelos estados nesse efeito cascata que ia causar, sim, um grande problema para as contas públicas que já não são as melhores. Diego Tavares, chamo você então para análise após isso. Márcia, essa dicotomia é muito oportuna porque ela escancara algo que eu gosto de chamar de uma falta de senso de realidade da nossa classe política. Se de um lado nós estamos colapsando a relação
entre os poderes da República para discutir a arrecadação do IOF, de outro, nós não vemos nos nossos gestores disposição de olhar da porta para dentro da máquina pública e fazer os cortes, os ajustes necessários. Muito pelo contrário, a todo momento, todo o espectro político da Câmara, da extrema-direita à extrema-esquerda, se unem para criar mais cargos, para criar mais remuneração, mais penduricalhos e agora mais vagas, inclusive, né? Mais novas vagas aí de deputados para o Congresso Nacional, que já é o Congresso Nacional mais caro do mundo. Custa cerca de 36 milhões de reais por dia de trabalho, isso, novamente, num cenário no qual as nossas contas públicas estão colapsadas. A seu turno, o Supremo Tribunal Federal também não age da melhor forma, na minha opinião, ao convocar uma audiência de conciliação entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal, o órgão da cúpula do nosso judiciário, deveria ser inerte, deveria simplesmente julgar aquilo que chega até ele, nesse caso, por duas ações, uma ação do PL e uma ação do PSOL. Não cumpre a Suprema Corte fazer esse papel político de intermediação entre os poderes que, sendo também a cúpula do Executivo e a cúpula do nosso Legislativo, deveriam encontrar aí os caminhos institucionais para promover essa conversa que foi feita ali na sala de audiências do ministro Alexandre de Moraes. A gente continua de olho nessas repercussões e o que deve acontecer, essa movimentação, resposta do Congresso e também do Judiciário.